bem-vindos a mais um episódio de Histórias de Barra do Piraí. Eu sou Lucas Barbieri e hoje a gente está vindo aqui na Stone Garden, esse lugar maravilhoso aqui em Ipiabas, para a gente contar um pouquinho de uma história muito importante e que infelizmente ela não é difundida ou divulgada ou explorada da forma como ela deveria ser. Se você agora abrir uma aba no Google e pesquisar sobre o jongo em Barra do Piraí, você vai achar a dissertação dessa pessoa que a gente vai entrevistar agora. Foi exatamente assim que eu fiz e que eu descobri que tem uma moradora aqui de Barra do Piraí que ela trabalhou assiduamente para poder resgatar essas memórias e trazer de maneira científica e historiográfica, da melhor forma possível, os relatos e a história que nós temos da cultura negra da nossa cidade. Então eu estou aqui hoje com a Luana. Tudo bom, Luana? Tudo bem, Lucas. Muito obrigado pela sua presença aqui. É importante a gente estar fazendo esse momento, porque como a gente estava conversando ali, nosso objetivo aqui com esse podcast, com essas entrevistas, é resgatar esses pontos da história para que a gente possa disseminar entre os barrenses, entre os nossos contemporâneos, os nossos conterrâneos, como que nós viemos, né? Sim. De onde nós viemos, tanto nós como a população preta, tanto as pessoas que vieram de outras famílias. Todos vieram para a Barra do Piraí através do entroncamento, da ferrovia, mas tem pontos da história em específica que ainda não são tão bem falados, né? Todo mundo fala ferrovia, veio para cá e Barra do Piraí cresceu, mas Barra do Piraí já existia muito forte antes da ferrovia. Então assim, antes da gente começar a falar desse assunto interessantíssimo, que eu já estou aqui me formigando para conversar sobre isso, eu queria que você se apresentasse um pouquinho. Quem que é a Luana? Por que você está aqui hoje conversando com a gente? Então, eu sou Luana, né? Luana Oliveira, sou professora, sou formada em História, tenho mestrado em História e doutorado em História. Durante a minha graduação em História, na verdade, eu fui estudar na UF, em Niterói. Eu já contei essa história algumas vezes, mas a minha história está muito ligada à história e ao jongo nesse contexto de que quando eu escolhi fazer história, quando eu escolhi estudar história, eu pensava muito em estudar a história daqui, dessa região. Já era um desejo meu. Mas eu achava que eu ia estudar a história dos barões, das fazendas, enfim, que acaba que indiretamente é isso. Mas o que me encantou foi conhecer o jongo. Né? Foi no ano mais ou menos de 2005, né? O jongo foi reconhecido como patrimônio cultural brasileiro. Explica um pouquinho do jongo para quem não sabe, já ouviu falar, mas não sabe o que é o jongo. A gente vai atropelando tudo, né? Então, assim, o jongo é uma manifestação cultural de origem africana, jongo caxambu, que é reconhecido como patrimônio cultural brasileiro desde 2005, né? Como uma forma de expressão. Para um bem ser considerado patrimônio cultural brasileiro, com patrimônio cultural da nação, ele tem que ter uma relevância para a memória, para a cultura e para a história da nação. E quando eu descobri que eu era moradora de uma cidade que tinha jongo e que esse jongo tinha acabado de receber um título de relevância nacional e que eu não conhecia o jongo, isso me trouxe uma grande questão. A minha história com o jongo começa um pouco assim. Eu precisei sair de Barra do Piraí. Eu estava num contexto de uma universidade federal em Niterói para saber que existia jongo aqui. E eu falei, mas por que eu não sei? Né? Por que eu não conheço? Onde que eu nunca vi isso acontecer? Realmente eu precisei buscar, ver que dia que ia ter, onde tem, quem tem, quem que podia me levar até. Isso me trouxe uma grande inquietação, né? E aí você pediu para eu me apresentar. Eu sou filha do professor Marilon, um professor conhecido na cidade. Então eu fui criada dentro de escola. Minha mãe, ambiente de educação, dentro do ambiente, né? da educação. Eu nunca tinha ouvido falar de jongo. Meu pai foi ouvir falar de jongo, eu acho que a partir de mim, né? E aí o que eu vi, o que eu entendi é que o jongo ainda estava muito escondido mesmo, né? Por todo esse preconceito, por todo esse racismo, porque o jongo, essa manifestação cultural de origem africana, tem ali a presença dos tambores e por muito tempo todo esse tambor foi considerado e foi chamado de uma maneira pejorativa de macumba, como se macumba fosse ruim, né? Começa com o mal da macumba, que não tem nada a ver com isso. A gente hoje sabe que a macumba é ou o tambor, ou esse prefixo ma, que é a reunião dos cumbas. Os cumbas são os antigos, os ancestrais, os sabedores, os conhecedores. Então a macumba é a reunião desse conhecimento. Nossa. A gente não tem nem que ter o preconceito com a macumba como a religião, mas com o jongo. Mas uma coisa estava muito ligada à outra. Então o jongo, ele acontecia muito dentro da casa das pessoas, nas suas festas. Então a discussão que eu faço na minha dissertação de mestrado é exatamente isso. Como esse patrimônio familiar
sustenta esse patrimônio oficial, né? Como essa identidade dessas famílias que fazem o jongo, porque é importante para elas, para a história e para a memória da cultura delas, para a família delas, marca uma identidade do Brasil, né? Esse Brasil que é essa formação, que traz esses milhares de africanos para cá para trabalhar. Exatamente, e como a gente estava conversando, eu acho muito interessante você trazer essa história, esse relato, porque basicamente a nossa visão desse projeto aqui, dessas entrevistas, é a gente conseguir levar para o barrense a própria cultura. Porque você estava comentando aqui que você teve que sair de Barra do Piraí para descobrir que Barra do Piraí era praticamente uma das sedes, né? Aqui cresceu e nasceu e se desenvolveu uma das coisas que se tornou patrimônio imaterial brasileiro, ou seja, reconhecido em todo o país, até mesmo internacionalmente. Então, para a gente poder explicar para o nosso espectador, para quem está assistindo a gente, a história do jongo, então a gente vai ter que voltar lá atrás, lá no comecinho. Como que a gente pode começar essa história? Então, a gente pensa nessa região aqui como uma região que era uma região de passagem, né, no período da mineração, em que pegavam o ouro lá em Minas Gerais e que iam levar, né, para os portos. Então, todo esse estado do Rio de Janeiro e essa região do Vale do Paraíba era uma região que se transitava com as mulas que levavam, mas que de repente, né, com o fim lá do ouro, e a gente fala ouro, tudo, né? tudo isso muito rápido, e Parece tudo isso que é um processo. Eu falo muito isso com os meus alunos na sala de aula. Quando a gente estuda história, a gente vira a página do livro, virou outra coisa, virou outro tempo, virou outra idade. E as coisas não são bem assim, né? Então a gente tem essa maneira de explicar. Foram muitos anos. E são processos, né? São processos. A gente precisa pensar a história sempre como um processo, como um espaço-tempo. As coisas foram acontecendo. E viram nessa região, muito pela presença desses rios e assim, dessas serras, a possibilidade de plantar o café, né? Então, a plantação de café, a construção desse empreendimento que foi, desse grande empreendimento que foi a plantação do café, que foi estruturada a partir da escravidão africana, né? Acho que esse é o ponto. O que deu o lucro dessa história toda foi o escravo, né? Foi o trabalho escravo, foi a exploração do trabalho escravo. Então, a vinda desses africanos para essa região para trabalhar no café tem a ver com a história do jongo, né? Eles vêm muito da região centro-africana, região do Congo, Angola, e que tem da cultura banto, a gente fala isso, e que traz essa questão dessa musicalidade, dessa oralidade, né? O jongo é essa palavra dirigida, essa conversa. Então, quando a gente pensa o jongo, ele é feito em roda. Então, esse círculo, ele é muito, a dinâmica circular é muito marcada na cultura africana, ela não tem começo, não tem fim, né? A presença dos tambores, que é esse tambor que tem essa ligação, né? Com o espiritualismo, né? Exatamente. Tem uma questão também, né? Com os donos dele, né? Com quem veio antes. E o jongo, nesse tempo, ele era feito pelos mais velhos, ele era do mais velho, ele era esse lugar da sabedoria, do conhecimento, de quem detinha todo esse saber da palavra, do toque. E hoje não. Hoje, até por toda essa questão dos preconceitos, de deixarem um pouco de fazer, hoje a criança está dentro do jongo. Né? Então a gente vê o quê? E eu acho que isso é uma coisa importante da gente pensar. A cultura se transforma. Né? A gente pensa em permanências, sim, elas existem, elas marcam ali algumas identidades, mas elas são acompanhadas por essas transformações também. Eu estudando sobre essa questão do jongo, através da sua dissertação mesmo, quando a gente estava pesquisando um pouco sobre a cultura e a história de Barra do Piraí, eu me peguei impressionado com uma coisa que eu acho que é muito liviano, mas eu acho que é a visão da maioria dos barrenses, que é o seguinte: a gente vai na sala de aula, a gente ouve sobre a escravatura, né? O processo de escravidão, a vinda dos escravos, o navio negreiro, a gente ouve todas essas histórias, fala assim, nossa, que Brasil horrível, não sei o quê. E eu me senti muito impressionado, muito impactado quando eu descobri que era aqui. Não era lá, era aqui onde eu estou. Eu sou consequência de todo esse processo e a gente chegou aqui até hoje. Então, assim, naquela época, tinham os grandes senhores, né, que eram os donos das terras, né, eles dominavam as terras e tudo mais, e eles tinham seus escravos. E assim, é muito falado que era só sobre a maldade, a crueldade, que de fato era, como você estava comentando comigo ali embaixo. Era a maldade, mas tinha esse
esse momento de lazer? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que o escravo ele traz a sua cultura, a sua forma de viver, né? E dentro dessa relação que se estabelece, né, ela é uma relação de negociação e de conflito, mas existe essa negociação, né? Alguns espaços que o escravo ele vai conquistando e ele vai para ele poder ser ele de alguma maneira, né? A gente tem que ter muito cuidado, assim, eu acho que esse assunto ele é sempre muito sensível quando a gente fala de escravidão, quando a gente fala de racismo, né? Quando a gente pensa nessa parte da história que eu entendo que é uma ferida aberta ainda no Brasil. Ainda, claro. Né? É recente, né? Além de ser recente, o mito da democracia racial veio para falar isso. Aqui a gente vive, nós somos todos iguais, não tem racismo, não tem... Muito pelo contrário, né? A gente vê isso claramente quando a gente olha para um hospital e todos os médicos são brancos, e quando a gente olha para um presídio, que a gente vê que a maior parte da população carcerária é negra, né? Isso fica muito claro para a gente entende como essa abolição foi mal feita. Então a gente tem que ter muito, eu fico muito assim preocupada da gente falar as coisas com a devida seriedade que elas têm, né? Então quando a gente pensa nessa relação, existe ali essa dominação, mas esses negros que vêm trabalhar, eles trazem a cultura, eles trazem muitos conhecimentos sobre agricultura, sobre mineração, né? Os reinos que existiam na África eram reinos que estavam ali produzindo também e que tinham que se adaptou bem a esse modelo que o colonizador quis colocar aqui. Então eles eram parte desse processo. Então eles trabalhavam, eles estavam ali nesse trabalho, com certeza, mas sendo violentados, sendo separados das suas famílias, mas reconstruindo os seus laços. E toda essa memória que eles trazem, eles vão cantar aqui, né? Toda essa memória e toda essa necessidade de sobreviver em meio a esse novo lugar é marcado pela resistência da cultura. Por uma resistência da cultura que é política, que é de relação de poder. Eu acho que a gente não pode falar de cultura, porque às vezes a gente fala de cultura e parece que a cultura é esse lugar da dança, do teatro, sem pensar no que está ali politicamente sendo colocado. Então, quando eles conseguiam fazer o jongo, né, quando eles conseguiam se reunir para dançar, para cantar, eles estavam marcando uma identidade deles. O jongo foi muito perseguido, assim como outras práticas que eles chamavam genericamente de batuques, né, todos os batuques, e ele permaneceu. Quando a gente pensa que essa prática cultural, diante de toda essa violência, de toda essa perseguição policial, dos seus senhores e de tudo, que permaneceu é o quê? É uma identidade, né? É uma resistência muito forte. E isso a gente deve pensar em todo o processo da escravidão no Brasil, né? Como existe um movimento de resistência muito forte. E aí quando a gente pensa na abolição, por tanto tempo a gente fala abolição, a princesa Isabel, a princesa assina a abolição, né? Mas tudo que já vinha acontecendo, tanto num contexto internacional, como também nos movimentos de resistência desses negros, é muito maior. Né? Então a gente precisa dar esses protagonismos, eu acho que isso é muito importante. Né? É toda uma sequência de fatores que levou, né? Eu lembro quando eu aprendi, parecia que a princesa Isabel era salvadora. Tinha até fotinha em livros antigos, né? Como se ela salvava os escravos, mas era só uma assinatura que ela... Ela estava ali, ela assinou. E aí é importante até que depois, no período da República, mas o Getúlio Vargas, ele assume na narrativa desses afrodescendentes um lugar de protagonismo por causa da CLT, né, por causa das leis trabalhistas. Então, não foi a princesa que libertou a gente, foi Getúlio. Então, existe mesmo dentro das comunidades negras uma certa rejeição à figura da princesa Isabel. Né? E toda uma ressignificação também sobre o 13 de maio. Né? Muitas vezes as pessoas não entendem por que o 13 de maio não é feriado e o 20 de novembro é. Responde pra gente, por que essa é uma pergunta que eu nunca me fiz e agora estou fazendo. Porque o 13 de maio, essa abolição é essa lei, esse dia que a princesa assinou. O 20 de novembro é a data do zumbi. O zumbi foi um grande líder. É um marco, então, né? Então o movimento negro, ele quer se ligar ao zumbi, ele não quer se ligar à princesa Isabel. Né? Então tudo isso, quando a gente pensa com a história, quando a gente pensa historicamente, a gente consegue entender todas essas disputas de poder que estão associadas a essa história que a gente ainda está construindo. E aí, vamos voltando. A gente está tentando criar uma linha cronológica aqui. Começamos com a exploração do ouro, passando por aqui por Ipiabas, aí perceberam essa questão do café, cresceu o café, e aí tinham os escravos aqui, eles faziam, né, as pessoas escravizadas aqui, que davam sequência às suas culturas através do jongo, através da conversa. Através dos poucos momentos, e o jongo tem essa
essa característica importante disso, de permitir uma conversa. Muitos falavam outras línguas, né? E aí eles vão aqui se adaptando de alguma maneira, e dentro dessas conversas eles conseguiam combinar fugas, eles conseguiam debochar do senhor que estava ali assistindo, porque eles tinham meio essa linguagem deles própria, né? Então o jongo teve essa importância e esse lugar importante. Aí eu acho que é um marco para a gente pensar na abolição, né? 1888, a abolição, a gente já tem um movimento grande. Para a gente aqui falar da abolição e de 88 é importante a gente entender que a Estrada de Ferro já estava aqui. Já estava. Desde 1864, né? Então a gente já está num contexto mesmo desse café acontecendo, de escoar essa produção. No seu artigo eu achei isso impressionante, 90% do café que era produzido, que era consumido no mundo, vinha do Brasil. E 90% do café do Brasil era daqui do Vale do Café. Era do Vale do Café, dessa região. Então, Esse é um dado apresentado pelo Ovidio Melo, né? Acho que é importante falar desses livros, porque nessa pesquisa que eu fiz, eu fui buscar quem já tinha falado sobre isso, né? Quem já tinha estudado Barra do Piraí, quem trazia essas referências, isso tudo. E aí a gente tem esses dados, né? Então, 90% do café do Brasil saía daqui, né? Uma grande produção que acontece num tempo rápido, né? Num tempo curto, assim, em 40 anos, esse boom do café e a decadência dele também. Rapidamente, né? Rapidamente. Enquanto o ouro sobreviveu por muitos anos, né? Sendo extraído. Rapidamente. E aí esse movimento todo que vem com a abolição é esse movimento que está associado a uma ideia mais republicana, né? De tudo que já vinha acontecendo fora do Brasil. E toda a visão negativa que já vinha se construindo sobre a escravidão, sobre, né, todo... Internacionalmente falando. Internacionalmente, exatamente. Todas as pressões que já viam que o Brasil é o último país do mundo a abolir a escravidão. Acho que isso é uma coisa importante a gente sempre pensar. Em 1884, o Ceará já tinha abolido a escravidão. Um estado? Um estado de Ceará. Se você for ao Ceará, tem lá a Avenida da Abolição. Quando a gente fala do dragão do Mar de Aracati, que canta naquele samba da Mangueira, né? Foi um dos jangadeiros que era um líder abolicionista do Ceará. Então, quando a gente pensa a história a partir desses líderes e dessas pessoas, a gente entende ela por uma outra perspectiva. E aí, quando a gente pensa em Barra do Piraí, que é o nosso foco aqui, eu vou tentar voltar a Mas tá ótimo, porque eu vou indo lá não sei onde, né? Você já viu. Chegamos no Ceará, vamos lá. Enfim, mas eu acho que são dados importantes para a gente pensar. Claro. Quando a gente pensa em Barra do Piraí, quando essa estrada de ferro chegou aqui, né? E aí a gente tem aqui eu queria que a gente falasse um pouquinho dessa transição antes da Estrada de Ferro e com a Estrada de Ferro. Sim, então porque Barra do Piraí é marcada pela presença dos rios, né? O Paraíba e o Piraí, o encontro dos rios que dá o nome da cidade, né? A Barra do Piraí. E esses rios eram navegáveis, e aí nas margens desse rio vai se crescendo um povoado, um povoamento, uma população. E aí a gente tinha essas populações separadas, unidas por umas pontes, né? E aí chega aqui a Estrada de Ferro para escoar esse café. E essa Estrada de Ferro, ela traz uma população nova. Tanto a população que vai construir a ferrovia, projetar, então, engenheiros, arquitetos, né? Toda uma população que está vindo por causa desse trem que também está chegando. É o desenvolvimento, né? O trem, ele marca muito esse lugar e esse lugar de encontro. Então, quando a gente tem a abolição, em 88, Barra do Piraí, esse lugar que era Barra do Piraí, não é um lugar tão preso só ao café. Existia comércio aqui também. Existiam populações, famílias, como a gente tem até hoje, famílias libanesas, famílias italianas, né? A nossa cidade ela é marcada por esse encontro de culturas e de povos que vêm para cá. E vem muito por causa desse café. Vem muito por causa desse café e vem muito por causa dessa ferrovia. A ferrovia, né, que é uma consequência do café, né? O café precisava sair daqui com mais volume, com mais celeridade. Isso, exatamente, todo esse movimento que... E aí rolava essa exportação. Veio até a visita de Dom Pedro aqui. Dom Pedro. Então, existiam esses dois povoados, né? Acho que isso é uma coisa importante da gente falar. O povoado de São Benedito e o povoado de Santana. Que eles eram separados através do rio, o Rio Paraíba do Sul. E também porque essa cidade, ainda não era uma cidade, não era nenhum município. É freguesia que falava? Era freguesia de Barra do Piraí que se torna depois. Esse lugar, ele pertencia a Valença. Então, a margem direita do rio, né? O lado do Barão do Rio Bonito, que é onde está a escola do Barão do Rio Bonito, pertencia a Valença. O outro lado pertencia a Piraí, né? E aos Breves, e a todas essas famílias. Então a gente pensa ali, a família do Barão do Rio Bonito, a família Breves, e eles não queriam abrir mão desses territórios porque eles ganhavam
dinheiro com todo esse movimento. Poder, né? Tinha toda essa questão política. Exatamente, do poder. toda essa questão política. Mas existia um desejo de emancipação desses povoados, né? Então, dentro desse desejo de emancipação, o trem vai ser muito importante, o Barão do Rio Bonito vai ser muito importante para trazer o Dom Pedro, né, para mostrar que aqui, né, eles precisavam de uma certa autonomia, esses povoados já caminhavam mais sozinhos e queriam a sua emancipação, queriam a sua liberdade, vamos dizer assim. Sim. Mas uma coisa que é importante a gente pensar é que dentro disso, dentro do que essa ferrovia significa, essas outras cidades como Valença, Vassouras, que estavam muito presas a essa nobreza senhorial do café, elas estavam muito em decadência. Uhum. Então essa ferrovia, ela representa um outro momento do Brasil que está acontecendo ali junto, né, em paralelo a isso, de um crescimento a partir do comércio, das relações comerciais, do que tá se estabelecendo. A industrialização também? O início de uma industrialização, com certeza. Então, para esses... A gente tem em 88 a abolição, para esses ex-cativos, ex-escravos agora libertos, ficar aqui é uma possibilidade. Né? Eles saem de Vassouras, eles saem de Valença, mas permanecer em Barra do Piraí foi uma possibilidade. Por isso, e é isso que eu estudei lá na minha dissertação, é que Barra do Piraí tem 3 comunidades, 3 núcleos jongueiros identificados. Mas se você for falar da memória do jongo, ela está espalhada, espalhada. Né? Espalhada onde? Na periferia. Isso é sempre importante a gente pensar, né? Que foram onde essas famílias foram se colocando para trabalhar pela ferrovia, para trabalhar para o comércio, para tudo que estava acontecendo. Muitas mulheres lavavam roupa. Então, quando eu comecei a entrevistar essas jongueiras, né, as famílias jongueiras aqui de Barra do Piraí, acho que é importante situar um pouco isso. Quando eu comecei a estudar o jongo, a gente falava em 3 grupos diferentes, que era o Filhos, deixa eu pensar, Caxambu do Tio Juca, que tinha como referência a Caixa d'Água Velha. Sim. Caxambu da Tia Marina, como referência o bairro do Boa Sorte, e o Filho de Angola como referência a Boca do Mato. Então tinham esses 3 grupos que já se organizavam, que já estavam no movimento lá da década de 90, a partir dos CIEPs e da animação cultural dos CIEPs, que é um movimento, né, do Brizola, do Darcy Ribeiro, de trabalhar o folclore na escola, a cultura popular na escola, e isso começou a juntar e a movimentar essas pessoas. Então existiam esses 3 grupos, e a partir do título de patrimônio, e de todo um movimento de encontro desses jongueiros, porque aí eu acho que é importante a gente também parar e abrir um parêntese aqui, e um parêntese bem importante. Eu sou uma pesquisadora de jongo, mas quando a gente fala do jongo, a gente tem que falar dos jongueiros. Né? Eu falo da história do jongo, do que eu estudei, mas quem entende de jongo, quem sabe, são os jongueiros. Né? Então, o Cosme hoje é quem leva, Cosme Aurélio Medeiros, né, mestre Cosme, que leva a Associação Cultural Sementes da África, que foi exatamente nesse momento que tentou se juntar esses 3 grupos de jongo nessa associação. E acabaram ficando mais 2 grupos, as configurações foram mudando um pouco, porque são as transformações que vão acontecendo, né? Novas políticas públicas, novas demandas, enfim. E aí os grupos de jongo, eles se organizaram muito. Eu acho que isso aqui está fazendo minha blusa cair, por isso que eu estou parando de vez em quando, desculpa. Puxa. Mas estava legal aí, não tá? Tá legal. Tá legal, gente, eu tô achando que eu tô falando demais, que eu já tô me perdendo. Pode continuar assim. Continua. Muito legal mesmo. Dos grupos de jongo, ou você quer voltar É que ainda eu para Barra do queria Piraí? voltar pro Abolição. Pro pós-abolição, Tá. porque a gente já está com a estrada de ferro aqui, a gente já estava começando a ver o declínio das fazendas, né, dos grandes fazendeiros. Sim. E o início, né? Eu lembro até no seu artigo você fala que com a vinda da estrada de ferro, Barra do Piraí se tornou um laboratório para o que seria o Brasil industrializado, Sim. né? E eu falo isso usando o Ovidio Melo. Né? Eu acho que é importante a gente estar sempre situando. O Ovidio Melo, ele é um embaixador, né, que era de Barra do Piraí, e que ele escreveu um livro em 2010 que ele traz essas memórias dele. E ele fala um pouco sobre isso, sobre que ele viveu isso. Né? Bem, eu não sei mais se ele viveu, tá vendo por que a gente se perde? Eu não sei se ele sabe dessas histórias, porque ele é um senhor bem velhinho. Então eu acho que ele pegou essas memórias desse tempo e ele traz isso de uma forma bem interessante no livro dele, do que se tornou Barra do Piraí, que é daí que vem esse nome da Pérola do Vale, né? Que em meio a todos esses problemas e todas essas decadências que estavam acontecendo ali no início da República, né, no final, porque a gente está falando da transição, né, do 19 para o 20, do século 19 para o século 20. Sim. Né?
Que ali a gente já tem uma república, né? Isso, Já aí- deixa de ser um país imperialista, passa para ser uma país de- república. Uma república, exatamente. E o Barra do Piraí é o primeiro município, né? E que é muito engraçado, né? emancipado A gente do está falando regime aqui essa republicano. linha temporal, igual é muito importante deixar situado, né? A gente está virando páginas e está contando tipo 10 anos em uma página Sim. só, né? Mas assim, 64 estava a estrada de ferro aqui já pronta aqui, né? Ou seja, anos construindo, porque isso não foi criado de um dia para o outro, Sim. anos construindo a Mas foi- estrada. 64 estava pronta aqui, menos de Em 20 anos. 64, na verdade, a gente tem a inauguração da estação ferroviária. Porque Aquela estação lá da rua Estação. Isso, exatamente. Porque assim, o movimento do trem já estava acontecendo, são novos ramais que vão sendo criados, né? Então, o trem ele vem com o café, né? O café. E aí é muito interessante quando a gente para olhar, quando a gente vai, por exemplo, para a Conservatória, Valença, esse caminho do trem, Santa Isabel, esse ramal de Santa Isabel que vem também, e aí junta Minas, ele passava pelas fazendas, né? Para ir pegando para pegar o café mesmo, nas né? fazendas, né? Então a gente vai crescendo em volta disso, do trem. E aí tem toda uma discussão também como esse trem que sai daqui vai para o Rio de Janeiro. E como esse trem que saía todo dia daqui ia para o Rio de Janeiro, levam essas pessoas para trabalhar e voltar, ou fazem essa ocupação da Baixada e dos morros do subúrbio carioca. Por isso que tem muita essa ligação do jongo com o samba, que é isso que você estava falando. É o trem, é o caminho do trem. Então, por exemplo, quando a gente pega a Serrinha, o jongo da Serrinha, né? A Serrinha no Rio de Janeiro, que tem uma comunidade de jongo muito tradicional, que é o jongo da Serrinha. E está ligado ao Império Serrano, que é a escola de samba. Então a vovó Maria Joana, que é a avó do mestre Darcy, a figura principal lá do jongo da Serrinha, ela era aqui de Valença. Olha Então são só. esses caminhos que trazem que fazem a gente reconstruir Que essa alastra, história. né? Que vai se expandindo e Exatamente. tudo mais. E aí Barra do Piraí tem essa importância em que, como Barra do Piraí não estava nesse processo tão de decadência das fazendas, por quê? Porque tinha ferrovia aqui, porque tinha um comércio acontecendo aqui, tinha uma população de imigrantes diferentes aqui, algumas indústrias já se colocando, Barra do Piraí representa essa possibilidade de permanência. Então, quando essa população negra, Barra do Piraí é uma cidade de uma grande população negra, se você for parar para olhar. E aí essa população ela vai ocupar o quê? Os morros, né, da cidade. Então, quando a gente fala do Boa Sorte, quando a gente fala da Caixa d'Água, a gente fala desses espaços de periferia que foram sendo ocupados por essa população que vem desse período pós-abolição, né? Sim, aí chegamos na Estrada de Ferro, chegamos na abolição, 88, 10 de março de 90, nos tornamos município. Essa questão da emancipação, você pode falar um pouco pra gente como que se deu o processo de emancipação do nosso... Então, existia toda essa divisão, né, entre as outras cidades. Então, Barra do Piraí pertencia a Valença, a Piraí, a Vassouras. Essa briga por querer essa emancipação que os políticos do Império seguravam. Mas quando se torna república e a ideia republicana, e aí a gente consegue se emancipar nesse sentido, né? Porque aí é meio que romper, a partir do momento que a gente é uma república, né? A partir dessas ideias republicanas estarem aqui, porque na verdade os senhores, eles não queriam que acabasse essa escravidão. Claro, né? Esses imperialistas que estavam aqui, essa Era nobreza... dinheiro rodando, né? Essa nobreza senhorial, eles tentaram de todas as formas segurar essa abolição, mas que não tinha jeito, né? Ela estava mesmo... fadada, vamos dizer assim. Fadada. Assim como todo o movimento republicano, né? De tudo que vinha acontecendo aqui na América, desde a independência dos Estados Unidos e de todas essas ideias que vão vindo a partir do iluminismo e de tudo isso que está longe, mas está perto do que a gente está falando. E aí Barra do Piraí nasce junto com a República, nasce junto com essa ideia de romper com esse padrão um pouco antigo. A nossa república, e por muito tempo a historiografia falou um pouco sobre isso, a república que não foi, a primeira república, que ainda estava presa aquelas ideias, mas é um marco, né? É uma mudança, e até pensando no caso de Barra do Piraí a gente vê isso, como a mudança do regime acompanha algumas emancipações e alguns rompimentos com movimentos que estavam presos a essas ideias mais do passado. E aí tudo começa, né, recapitulando rapidamente, tudo começa com a vinda dos escravizados para cá, né, as pessoas negras que eram traficadas, né, nesses navios, eles se aglomeravam aqui, eram, né,
maltratados pelos seus senhores, e aí tinham esses momentos de lazer onde eles reconstruíam a sua própria história, e aquilo virou um marco entre eles e isso foi difundido. Mas depois que aconteceu o período abolicionista, né, não tinham mais os escravizados, vamos dizer assim, nas fazendas. Os libertos, sim. Os libertos, né? Como que o jongo sobreviveu o que aconteceu com o jongo nesse período? Então, aí o jongo são os núcleos familiares. O que a gente observa, e aí desde a escravidão, mesmo com toda a separação, é sempre uma reconstrução de laços de uma família escrava, vamos pensar assim, no período da escravidão. Mas aqui, se você for parar para olhar, é a tia Marina, o tio Juca, a tia Eva, o tio Cosme, são laços de parentesco que não têm a ver com a questão sanguínea, né? É uma comunidade que está se formando e se formando a partir de laços identitários. Quando você pensa nas escolas de samba é a mesma coisa, a tia Surica, da Portela, né? Então, esses laços de parentesco, isso vem muito dessa herança africana, né? Que mesmo com toda essa separação e com todo esse desespero que foi, vinha uma família, cada um ia para um lugar, para uma fazenda, cada um era vendido para um senhor, né? Mas de estar reconstruindo esses laços e a partir dessa identidade. Então o jongo e essa memória e essa transmissão oral desse conhecimento, porque é isso, ninguém diz, meu filho, vou te ensinar o jongo. É ali no contexto da família, da casa. E os meninos observavam de longe. Então vai ter um baile, vai ter uma festa em casa, então vai ter jongo. Né? E aí vai ter jongo, a gente vai cantar jongo, porque é o que faz sentido. Né? É o que marca a nossa história. E aí os mais velhos iam para o jongo, porque eles falam isso, essa questão da demanda, que criança não podia ficar. E as crianças observavam de longe, iam aprendendo também. Então é essa transmissão do conhecimento pela oralidade, pelo contexto familiar, pelas festas, pela família e por essa família estendida. Que lá na minha comunidade tem uma tia que faz o jongo. Mas o meu avô não faz mais, mas ele lembra também, então eu vou frequentar esse grupo de jongo. Porque isso também é a história da minha família, mesmo que não faça mais, mesmo que o meu avô não faça mais, mesmo que eu não tenha mais uma referência. Então, tanto a tia Marina quanto a Eva Lúcia, né, a tia Tereza, que era a mãe dela, que foi quem o Gilson Balgrades conheceu, elas ganharam esse lugar. E aqui em Barra, isso junta, porque a tia Marina era a tia Marina do jongo e era presidente da ala de baianas do Unidos do Boa Sorte, que é uma escola de samba. Sim. A tia Tereza, a mãe da Eva, é a tia Tereza do jongo e era presidente da ala das baianas dos Diabos da Floresta, que era outra escola de samba antiga de Barra do Piraí. Então essas tradições culturais negras, e eu acho que é importante a gente falar em cultura negra, pensar nesse termo e falar sobre ele, né, assim, entendendo essa origem africana e essa marca de identidade, ela se encontra em muitos lugares, né? É essa cultura que é lugar de resistência. Legal. Nossa, isso é lindo, porque isso meio que concatena vários pontos da nossa história que a gente ouve aqui, ouve ali, e agora a gente entende que não é por acaso, né? Esse movimento, até o movimento sambista não é por acaso, né? É toda essa questão do apego à memória e ao movimento cultural, que ele vai se desenvolvendo junto com a evolução da sociedade e toma novos patamares, né? E o samba, ele vira o quê? Um ponto da identidade nacional, né? Então ele ganha um outro lugar, marcando também essa presença negra do Brasil, nessa intenção desse mito da democracia racial, de que todos somos aceitos, que a gente sabe que a gente tem que ter um certo cuidado com isso. Mas o samba é um elemento de identidade nacional muito importante. E aí a gente, né, dando continuidade à nossa cronologia, nós saímos da Estrada de Ferro e chegamos na emancipação do nosso município, né, após a abolição, e aí nós já temos Barra do Piraí. E aí, com Barra do Piraí, eu gostaria de chamar a atenção aqui para esse livro maravilhoso. Não posso falar que é maravilhoso porque eu não li, mas assim, eu lembro quando eu fui à biblioteca municipal e eu perguntei para a bibliotecária que está lá, que está até hoje inclusive, uma pessoa maravilhosa. A Lucimar, ela mesma. E eu perguntei assim para ela assim, você tem algum livro que fala da história de Barra do Piraí? E ela me apontou para o Gilson Baumgratz. E aí eu queria mostrar aqui, ó, mostra para qual câmera? Mostra para essa aqui? Tá bom aqui? Queria mostrar que a Luana tem esse livro, e não somente ela tem uma cópia do livro, como o livro foi feito, posso mostrar? Pode, claro. Foi feito para o pai dela, com uma dedicatória feita para o pai dela, né, para o Marilon Cunha, que é uma pessoa também de muita importância aqui para a nossa cidade.
no sentido da educação, né, das coisas que ele trouxe aqui para a nossa cidade. Eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o Gilson e o que ele fez, porque ele também tem essa questão de que ele se preocupou em trazer a história, em registrar esses momentos. Então, o Gilson, ele faz parte de um grupo, vamos dizer assim, de escritores, intelectuais, a gente pode falar, pesquisadores, que a gente chama como memorialista. Né? Ele não era um acadêmico, ele não tinha essa preocupação de escrever a partir de um documento, mas tinham pesquisas associadas. E ele faz esse livro de Barra do Piraí, que chama Barra do Piraí, Cronologia Histórica, que ele constrói aqui a história de Barra do Piraí. Eu acho que é bem interessante, quer ver, como Barra do Piraí antiga, média, moderna e contemporânea. Pensando nesses tempos da história, né? A história europeia, né? Exatamente, né? Que a gente estuda essa história marcando entre a pré-história e a história antiga, sem pensar. Hoje a gente vem querendo questionar esses eurocentrismos. Mas, enfim, ele usa essa referência para construir a história e ele traz aqui muitas informações. O que é importante a gente pensar no livro do Gilson é que ele faz um compilado de coisas, de informações que ele vai trazendo, sem se aprofundar tanto nelas. Mas é muito importante o registro dele, porque ele é uma base. Né? Ele é uma base do que se falou sobre essa história de Barra do Piraí. Ele traz memórias, ele traz contribuições, ele traz relatos, ele traz fotos. Né? Então, para mim, encontrar o Gilson foi assim... Você chegou a conhecê-lo? Não, o livro. Para mim, conhecer o livro do Gilson foi muito importante em que sentido? Porque ele, entre outros, porque a gente também tem o Amaral Barcelos, que também escreveu um livro sobre Barra do Piraí, ele viu o jongo. O jornal Centro-Sul, pelo que eu sei, ele ficava ali perto da Santa Casa, atrás da Santa Casa, Rua dos Pracinhas, se eu não me engano. Sim, a Rua dos Pracinhas que conecta lá na Caixa d'Água. E a mãe da Eva tinha uma barraca, que ela vendia verduras. E ele começou a ver aquela senhora ali, a dona tia Tereza, que muitas pessoas conheciam, e ele se interessou para ir no jongo. Então, no livro aqui do Gilson, o meu livro é todo marcado, né? A gente tem foto do jongo, de um dia que ele foi num jongo, que ele presenciou um jongo lá na década de 80, na década de 70. Então ele traz fotos, dá pra ver aí? Ele traz uma explicação de como o jongo funcionava. Enfim, ele tem uma visão marcada pelo tempo dele, né? Então ele talvez não ele tira essas fotos aqui, né? Isso, exatamente. Durante a minha pesquisa de mestrado, eu tentei muito achar o acervo dele. Eu cheguei a conversar com a viúva dele, mas eu não consegui acessar o que ele guardou disso. Eu só tenho mesmo o livro. Mas ele se despertou para a questão da cultura popular e do folclore. Né? Os folcloristas, eles têm essa importância. Quando a gente fala em folclorista, a gente fala também em pesquisadores, em intelectuais que estavam voltados para a cultura popular, né? Que estavam pesquisando essas manifestações culturais populares. Mas eles pesquisavam achando que isso ia acabar. Essa que é a grande crítica que os folcloristas sofrem, né? Eles falavam, a gente tem que pesquisar Mário de Andrade... Antes que acabe, né? Antes que acabe, porque vai acabar. Então, essa é a origem do Brasil, essa é a cara do Brasil, isso é o que o Brasil tem de mais puro, mais profundo, mais genuíno, eles usavam isso, sem pensar em todas as transferências e tudo. Isso vai acabar. E a gente sabe que não acaba. Então, hoje a nossa visão é isso. Não acaba. A identidade, a luta política associada a isso, não acaba. Então, o Gilson, ele tinha esse olhar também de que o Barra do Piraí tem folclore, né? Barra do Piraí tem grupo de jongo. E foi muito importante esses registros. E ele promovia uma festa da primavera. Ele promovia uma festa da primavera ali nesse espaço perto da Santa Casa e que ele dava certificados para as pessoas que participam. Então, o primeiro registro escrito que eu encontro do jongo, porque o resto todo é memória, é um diploma dado pelo Gilson Baumgratz aqui para o Tio Juca, que está lá na sede da Associação Cultural Sementes da África, que é de 1968. Né? Então, esse diploma é assinado por ele e é um diploma de participação numa festa. Isso pra gente, que é historiador e que quer fontes da história, quer provar. Não, o jongo já estava acontecendo lá na década de 60, o jongo já era noticiado de alguma maneira na década de 60, ele não deixou de acontecer durante esse tempo. Isso é muito importante. Né? Então, ele foi essa pessoa em Barra do Piraí
a pessoa pelo menos que eu encontrei, e isso tudo faz parte do acervo dos jongueiros, é importante a gente pensar isso. A nossa cidade não tem um arquivo público, né? A nossa história não está organizada. Então, se você quiser estudar Barra do Piraí, você vai fazer isso, você vai procurar meu nome, você vai ver quem eu ouvi, você vai buscar os livros que eu olhei, e aí desses livros você vai buscar quem eles olharam. Será que essa família, será que é o jornal? Vai lá na Biblioteca Nacional para olhar o Centro-Sul, esse jornal que já estava publicando sobre isso. São os caminhos que a pesquisa faz a gente fazer, né? Mas a gente não tem um acervo, a gente não tem um arquivo organizado sobre a memória da cidade, sobre a história da cidade, né? Eu acho que isso faz muita falta para o barrense se reconhecer como barrense e ter acesso absolutamente. A tudo isso. E o jongo, o grupo de jongo, desde que começou a se organizar, a encontrar com outros grupos, eles vêm construindo um próprio acervo. Então, essa pesquisa sai de lá, né? Essa pesquisa sai da memória oral, desse diálogo que eu comecei a fazer com os jongueiros e também dessa pesquisa do próprio acervo deles. E o Gilson fazia muitas essas entrevistas também, né? O Gilson chegou a conversar com eles. Eu nunca achei uma entrevista dele gravada, assim. Mas ele conversava, ele marcava. Ele foi em festas que ele fotografou, né? Então, ele era uma pessoa atuante ali que queria mostrar esse folclore que existe em Barra do Piraí. Você entende um pouco essa diferença? Não é uma construção de estar junto com eles, assim... Ele era um observador. Política. Ele estava ali, ele observava, ele participava, ele queria mostrar. É um olhar um pouco sobre o excêntrico, sobre o diferente, né? Mas que tem uma importância muito grande quando a gente hoje consegue ter esses registros para a gente marcar e estudar e fazer essa cronologia, como você está dizendo. E aí a gente estava falando aqui, esse é um período que a gente está falando especificamente da Primeira República, né? E aí nós tivemos depois a ditadura, né? E todo esse movimento acabou silenciando também. Ainda mais uma vez. Sim, mais uma vez é um eles momento foram de silenciados. mais silêncio. Mas nesse período da ditadura militar, acaba acontecendo, que é isso que eu discuto lá na minha tese de doutorado, acaba acontecendo também uma volta a esse folclore, a mostrar essa cultura, a mostrar esses povos, não esses povos, mas a mostrar esses grupos diferentes e tradicionais da cultura popular, essas pesquisas. Então, assim, é de 68 essa foto, né? Então, esse movimento de buscar algumas referências de Brasil no meio desse tempo. Sabe? Nesse momento, o jongo acontecia muito dentro da casa das pessoas, mas começa a se organizar isso, festa da primavera, festa do folclore, né? E com isso, uma divulgação também dessa cultura, mas sempre com muito preconceito, né, Lucas? Acho que a gente nunca pode... Porque a gente, às vezes, conversando aqui num ambiente bonito, a gente acaba tendo uma visão até um pouco romântica, né? O perigo dos folcloristas é a visão romântica. É por isso que eu fico sempre voltando para a questão política, a desigualdade, né? O quanto a gente, hoje, eu entro nas minhas salas de aula, quem conhece o jongo? 1, 2, 3. Por quê? Por que a gente não pode conhecer? Por que o jongo não tem... Porque a partir da lei 10.639, você sabe isso, é professor como eu, é obrigação da gente estudar a história da cultura afro-brasileira, né? Da história da África, da cultura afro-brasileira nas escolas. Mas como é difícil, né? Como ainda esse preconceito, que está associado ao racismo, mas também a uma intolerância religiosa de uma maneira geral, né? Como isso ainda é um impedimento para a gente se entender nesse lugar, né? Nesse lugar da cultura, nesse lugar da resistência, né? De entender como esse racismo que acompanha a gente todo dia, esse racismo estrutural, cria essa barreira da gente se abrir para essa cultura que fala tanto sobre nós, né? Que fala tanto sobre a nossa história. E você fala da Lei 10.639, eu estudei isso durante a faculdade e, né, a gente tinha, né, eu tinha uma professora que ela é muito por dentro da área, né? Ela é uma professora negra, gostava da cultura negra, então ela falava muito da importância da Lei 10.639. Quando eu fui finalmente ser professor, eu fiquei dando alguns anos em sala de aula e eu fui convidado para ser supervisor no ensino. E nesse período eu tive acesso à BNCC, a geral, né, para que eu pudesse mastigar ela e entregar para o professor, falar assim, professor, você ensina isso, isso, isso. E eu acho muito engraçado que a gente tem uma lei que determina para a gente que a gente tem que ensinar a cultura afrodescendente, cultura afro-brasileira e tudo mais, mas a BNCC, que é um outro documento, ela não traz para a gente, eu estou falando dentro da área da matemática em específico, né? Talvez na história até tenha alguns pontos, mas eu sempre pensei, como é que eu posso, eu vou ter como professor que me virar nos 30
para encontrar uma condição de ensinar a cultura afro-brasileira dentro do conceito de matemática, porque o próprio BNCC não me permite explorar esses assuntos. Existem esses entraves aí. É uma lei que entra em conflito com outra lei e quando eu vejo a gente tem que fazer as coisas por nós mesmos. Acaba que é muito o professor querendo levar isso, diante de todas as dificuldades que a gente tem, às vezes de material, de recurso, de tempo, né? Mas quando a gente para pensar, e falando aqui de Barra do Piraí, né? É muito importante esse conhecimento estar dentro da escola. Fundamental. Para esses meninos se reconhecerem aqui, porque eles vão se reconhecer na memória do jongo, eles não vão se reconhecer na memória da ópera europeia, né? O Subá. Como ele, né? Não aonde eles vão se reconhecer, né? Quando a gente leva eles para conhecer uma fazenda de café, é muito importante a gente falar, as senzalas não estão aqui mais, a maioria não está. Por que a senzala não está mais? As senzalas que estão são as que estão mais debaixo das casas ou que se transformaram em outras coisas. Porque é uma vergonha. É um passado de vergonha, a gente tem que ter vergonha disso. Mas a gente tem que ter vergonha assumindo, não escondendo. Não escondendo. Não deixando de falar. Porque com isso a gente continua mascarando essa história como se não existissem essas diferenças todas que a gente sabe que existem. E como se fosse muito longe, não. Como eu estava falando, né? Fala da escravidão no Brasil. A gente, né, criancinha, estudando sobre isso, a gente pensa, nossa, os caras lá eram muito maus. Não, os caras aqui. E não era tipo há tanto tempo atrás. Às vezes a mãe da sua avó, sua bisavó viveu aquele período. Sim. E assim, tá no seu sangue, isso tá na sua essência, em quem você é, e você não sabe sobre isso. E aí você falou que teve uma professora negra, né, E aí eu gosto muito de falar isso também, eu sou uma professora branca, eu estudo a cultura negra, e aí é muito importante, é aquilo que a Djamila trouxe pra gente sobre o lugar de fala, né? Então assim, é importante a gente se entender como branco, num lugar que eu sou uma professora branca que estuda cultura negra e que nunca sofreu racismo. Então eu falo desse lugar, né? Situar esse lugar em que sentido? Qual o papel do branco na luta antirracista? Porque se o racismo é estrutural, ele afeta a vida de todos nós, né? Todos nós que queremos viver numa sociedade mais igual temos que lutar contra o racismo. Então o racismo ele é um assunto para todas as pessoas, mas existe uma branquitude. Existe um privilégio branco, né? Um lugar diferenciado de chegar a uma universidade pública. Exatamente, sabe? né? A gente não pode não falar sobre isso. Eu acho que é muito importante falar sobre isso. E quando eu falo disso, eu gosto de falar sobre isso, porque assim, não sou a historiadora, a professora negra que se interessou professora branca, que se interessou pela história dos negros e que não tem noção de que ela não é negra. Eu não sou negra. Eu acho que é um ato muito corajoso, né? Às vezes a gente se expõe nisso, mas assim, por isso que falar de jongo é falar de jongueiro. O lugar do jongo e o conhecimento sobre o jongo é dos jongueiros. Eu estou aqui falando de uma pesquisa e da minha história e desse movimento também, porque eu acho que daqui a 5 anos, se vocês forem fazer esse podcast continuar, vai ter uma pesquisadora negra podendo falar do jongo aqui. Sim. O meu trabalho ele é o primeiro, então ele marca muito isso, assim, sobre a história de Barra do Piraí, sobre o jongo Barra do Piraí. Ele foi o primeiro, eu tenho assim, ocupa esse lugar. Mas ele está abrindo para tantos outros, assim, outros meninos, até que foram meus alunos na faculdade, na UGB, que estudaram o jongo, outras pessoas que me procuram. E é isso, sabe? Eu acho que isso é que é importante do conhecimento. Ele está aí para ele ser reescrito, revisto, recolocado, né? Pra gente, a historiografia é isso, é a escrita da história. E o que a gente estuda é a escrita da história no sentido de que a história está sempre se renovando. A gente pode ter uma nova descoberta lá, dentro de uma pirâmide do Egito, como a gente tem, e que a gente vai falar isso completamente diferente. A história ela não está colocada, são as visões que a gente vai tendo sobre ela. E a gente pensar toda a história de Barra do Piraí, eu acho que essa foi a minha grande inquietação em todo esse processo, né? De que a gente vive numa cidade que a gente conhece pouco sobre a história dela, e a história que a gente sabe dela não é essa história da cultura popular, do povo negro, do povo preto, como você quiser falar, né, que se referenciar. É muito a história dos comerciantes, dos barões, da estrada de ferro. Mas né? E as pessoas, né? E as pessoas que estão aqui hoje. Que inclusive são a maioria negra, né? Maioria, e aí, a maioria. cadê essas pessoas na história da nossa cidade? Exatamente. Até quando, né? Como é que o passado está no presente?
Sempre eu acho que esse é o movimento que dá sentido à história. Como é que o passado está no presente? O jongo está aqui vivo acontecendo. E aí ele não acontece mais como ele acontecia lá, para uma conversa, para um momento de resistência. De libertação. Ele hoje acontece no sentido da identidade das políticas públicas, para a cultura, dos direitos culturais, dos direitos de memória. Direito de memória, a Constituição de 88 ela é muito importante nisso, né? Que é a Constituição que marca, que tem uma Assembleia Constituinte, que tem a participação dos movimentos sociais, que tem a participação do movimento negro. Então, a lei dos quilombos, quando a gente pensa nos quilombos, quilombo, lá em Santa Isabel, no distrito de Santa Isabel, em Valença tem um quilombo São José da Serra. Era tipo um esconderijo de negros? Não, é um território, é uma comunidade negra, que tem a sua identidade marcada por essa história e que tem o direito àquela terra. Por quê? Porque a abolição aconteceu em 88 e as pessoas deixam de ser escravos para serem libertos sem direito nenhum, sem meios de inserção social nenhuma. A nossa abolição é aquela, por isso não o 13 de maio. É a abolição que não foi, assim, assinou e as pessoas se viram. Tipo assim, você não tinha terra, você não tinha estudo, você não tinha nada e agora você é cidadão. Agora você pode participar. Então não houve uma reintegração social dessa população que estava ali como escravizada, como escrava. Essa população voltou e por isso hoje a gente vê onde estão essas pessoas nas favelas, onde estão os negros nas favelas. Por que não tem negro na mansão? Por quê? Por que será? Né? Então, assim, a história responde isso pra gente. E quando a gente pensa na nossa cidade, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso, sabe? Qual é essa população? Quem é essa população? Da onde essa população vem? Qual é a marca da história dessa população? E aí é tão perverso todo o sistema que não está dentro da escola para contar isso para eles. Pois né? A gente não tem facilidade de levar isso para as crianças. Mas você estava falando sobre a nova Constituição, né, 88, e aí vieram os CIEPs, e aí os CIEPs também foram um ponto interessante. Aí aqui no estado do Rio de Janeiro, Você chegou a começar a falar um pouquinho lá então, atrás. Aqui no estado do Rio tem essa importância do governo Brizola, dessa concepção dos CIEPs, que foi um projeto muito grandioso e visionário do Darcy Ribeiro, junto com o Brizola e junto com Oscar Niemeyer, né? Você pensa, os CIEPs foram projetados por Oscar Niemeyer. Nossa, isso é sensacional, né? E que houve, e o meu pai falava disso, falava, Luana, eles não explicaram bem pra gente, e a gente achou que o CIEP engolia a gente foi meio contra ali, sem entender que proposta de educação era aquela. E os CIEPs hoje, quando você vai olhar, eles não funcionam mais como CIEP. Aquele projeto de uma educação integral, de uma família dentro da escola, de animadores culturais. Então, existia dentro do CIEP uma função chamada animador cultural. O papel do animador cultural era trazer a cultura para dentro da escola, promover. E aí aqui teve uma animadora cultural muito importante, eu tenho que falar o nome dela, que foi a Elza Maria Paixão Menezes. Quando eu cheguei, a Elza era a pessoa responsável pelo jongo. Eu entrevistei a Elza para ela me explicar todo esse movimento. Ela que acompanhava os jongueiros, e aí ela estava associada muito ao Gilson Valgrades, né? Elza. A Elza é uma outra figura muito importante em todo esse movimento de articulação dos jongueiros de Barra do Piraí. Ela lá na década de 90 ia com eles no Rio de Janeiro, homenagem a Darcy Ribeiro, o grupo de jongos de Barra do Piraí estava lá, noticiava onde? No Centro-Sul, que era o jornal do Gilson. Né? Então são todos esses caminhos, e aí o CIEP teve essa importância, porque aí a Elza ela era de qual CIEP? Do 287, que é ali no Santo Antônio, bairro Santo Antônio. No bairro Santo Antônio tem a Dona Madalena. Dona Madalena é irmã da tia Marina lá do Boa Sorte. Olha só. Então são as famílias que você vai vendo se cruzando, como essa história vai se construindo, né? Nada por acaso, né, Luana? É incrível como que as coisas, a gente vai conectando os pontinhos conforme a gente vai estudando de fato o desenvolvimento da história. E aí, né, os CIEPs, infelizmente, hoje, eles não são aquilo que eles poderiam ser. Que eles foram... Mas será que dá para ser ainda? O que você acha? Eu acho que sim, eu acho que a gente está num momento, você que é professor como eu, que a escola precisa se repensar em tudo, né? A gente vive o tempo da inteligência artificial. E a gente, em sala de aula, a gente age como há 400 anos atrás, né? Então, cuspe, giz, crianças sentadinhas na mesa, né? Pensar numa escola mais integrada, né? Numa escola como é a proposta dos CIEPs, que não tinham o divisor, né? O divisor todo, de um espaço de horta comunitária na escola, eu acho que é o caminho, né? Voltar ao simples.
de tudo que eu tenho estudado hoje sobre educação e que a gente tem essa aflição muito grande, né? Os alunos estão ali com o celular. O celular é um mundo. O celular é algo que prende a atenção deles, que mostra o que eles querem ver, que tiram eles do olho no olho, que eles estão... Uma geração que vem da pandemia, né? Que está com essa dificuldade de se relacionar absurda. O que pode mudar? Eu acho que o que pode mudar é a gente se encontrar, né? O encontro, o saber olhar, o voltar de alguma maneira a fazer coisas que a gente não faz mais, né? O plantar, o viver coletivamente, dentro de trocas, como a gente está fazendo aqui, de conversas sobre assuntos que vêm de pesquisas, né? De pesquisas que a gente sabe que tem uma trajetória científica aprovada, né, que não é de um machismo, de uma fala, ou de uma visão cheia de preconceito, cheia de estereótipo, enfim. Que a gente também, às vezes, cai neles. É sempre uma armadilha, é sempre um perigo. O importante é estudar, né? Mas, às vezes, sempre cai. Exatamente. A gente pode correr, mas correr esses riscos vale a pena, Vale né? a pena, com Então, eu certeza. acho que quando a gente pensa na proposta lá dos CIEPs, e quando a gente pensa a escola que a gente tem hoje, a gente sabe que a gente tem muito a caminhar, né? Eu vejo assim, nós temos as escolas, em detrimento da escola particular com a pública, né? A escola particular, ela tenta muito ter esse aporte tecnológico, tenta trazer esse tecnológico, mas eu acho que a sua frase foi sucinta, é voltar para o simples. Se não tiver o olho no olho, mas que não seja o cuspe-giz. A gente não vai abandonar o tecnológico. Não tem Nós como somos abandonar, seres desse tempo. é uma condição. Ele tem que estar associado de alguma maneira, né, a isso. A gente não tem como, né? A tecnologia está aí e tecnologia é avanço, né? Assim, quando a gente para pensar lá atrás, a roda era tecnologia. Exatamente. Né? O fogo é tecnologia. Tudo isso é tecnologia. São o quê? Os avanços, né? As coisas novas que vão surgindo. Mas quando a gente pensa na educação, eu acho que a educação é muito a gente saber conviver bem, é a gente conhecer sobre as coisas, né? E é muito importante a gente lutar contra todos esses preconceitos e todos esses padrões que nos impedem de ter pensamento crítico, né? Eu acho que o pensamento crítico é o caminho aí. E aí quando a gente pensa na história de Barra do Piraí, igual a gente está fazendo aqui, e eu acho que foi isso muito a minha motivação nessas pesquisas todas. E aí eu acho que as coisas acontecem porque elas têm que acontecer. Tem todo um movimento. Você vê, eu saí de Barra do Piraí, fui estudar lá em Niterói, na UF. E aí lá na UF tinham professoras que estavam querendo pesquisar o jongo no interior do Rio de Janeiro. E aí por causa delas eu conheci o jongo. E aí foi super importante porque eu estava aqui. Então essas professoras tiveram como estratégia buscar alunos dos lugares. Porque elas queriam fazer um projeto, foi um projeto muito grande, que foi financiado pelo Petrobras Cultural na época, que fez um filme que chama Jongos, Calangos e Folias, Música Negra, Memória e Poesia, em que a gente, além de fazer... Esse filme existe. Existe. Além de fazer o filme, a gente criou um acervo também, um banco de dados que fica no Laboratório de História Oral e Imagem da UF, o LABOI. Então, todas as entrevistas que a gente fez estão lá, igual você estava falando do registro, né? A gente entrevistou o tio Juca, a gente entrevistou a Eva, a gente entrevistou várias pessoas que não estão mais aqui. E que se a gente não tivesse feito esse registro na entrevista, não ia ter nada, porque essa história do jongo, ela agora está no livro, mas ela estava só na memória. E falar no oral, né? Nas nessa rodas, base né? da oralidade. Então, quando a gente está registrando alguma coisa, a história oral ela tem essa importância, né? Então, esse projeto ele foi muito grande e ele... foi uma grande oportunidade, ele oportunizou para outros pesquisadores como eu sou uma, mas tem vários outros, o Tiago Campos Pessoa era do mesmo tempo que eu, e ele tem o estudo mais importante, mais relevante sobre os breves, que foi prêmio no Arquivo Nacional, é dele, e ele também veio nesse contexto, veio a Piraí, a gente conheceu o arquivo de Piraí, e ele descobriu vários documentos naquele momento que deram uma outra interpretação sobre o tráfico de africanos, sobre a presença dos breves e o que representou essa venda de escravos como grande elemento econômico desse momento, sabe? Então, assim, as pesquisas elas acontecem muito nesse âmbito e elas precisam sair só da academia. É isso que eu estava falando, poxa, eu li o seu artigo e fiquei lembrando desse tempo da academia, fica muito preso ali. Eu tento muito levar para minha sala de aula, sabe, Lucas?
os meus alunos e falar disso, mas a gente tem um currículo para cumprir. É uma BNCC enorme, A gente tem o extensiva. currículo, a gente tem que estar falando lá da Grécia, a gente tem que estar falando... O que eu acho tudo isso importante, tá? Sim, claro. Eu acho que conhecimento é conhecimento, que entender as visões construídas é muito importante, mas o desconstruir e o falar do local é muito importante, sabe? Para isso, se a gente está falando aqui de Barra do Piraí, a gente vê uma juventude como a minha foi. Eu quero estudar fora, eu quero ir embora daqui, porque aqui não tem emprego, aqui não tem nada. E aí, assim, o meu caminho foi um pouco isso. Eu fui para lá, estudei lá, acabei voltando para cá por uma oportunidade de trabalho na UGB na época, no Centro Cultural da UGB com a Joana Carvalho. E acabei voltando e continuei aqui estudando, mas assim, sempre com o pé lá, né? Então voltei, acabei a graduação, voltei, mas ainda estava fazendo mestrado lá, depois voltei para fazer o doutorado. Mas como é importante a gente retornar com isso para a cidade, como é importante a gente tentar que essa história se torne mais pública, sabe? Das pessoas se apropriarem disso. Por isso é importante a cidade ter um centro cultural, por isso é importante a cidade ter isso que vocês estão fazendo a partir da Lei Paulo Gustavo, né? Produtos que levem para as pessoas esse tipo de informação, para que elas não fiquem só guardadas dentro dos livros. Porque eu acho que é o acesso a essas informações que pode fazer esses meninos pensarem um pouco diferente. Se reconhecerem como barrenses e terem orgulho de ser barrenses. Como protagonistas das suas próprias histórias, né? Entenderem que a avó deles lá dentro de casa, que às vezes participa de uma folia de reis, participa de alguma coisa, é parte muito importante dessa história. Essas agremiações que tinham de escolas de samba, né, nos bairros, Boa Sorte. Eu lembro que eu conheci uma senhora, não vou me lembrar o nome dela agora, mas lá do Boa Sorte ela tinha um desfile, como é que é o nome? Um bloco de rua infantil e era tão legal para ela, só que a falta de visibilidade política, né, de que as pessoas que são as tomadoras das decisões no nosso município, elas não olham para aquilo com bons olhos, ou se olham, não se interessam, subjugam, aí não dá um aporte, não dá uma visão, né, e acaba aquilo, as pessoas não conseguem se renovar, elas acabam perdendo, aí acaba o movimento, aí você pergunta assim, por que acabou? Acabou porque ninguém olhou pra gente. Sim. Então acho que é sobre isso, sobre a gente resgatar a história, falar assim, não, nós precisamos olhar pra gente. Sim, exatamente. Com certeza. E quando a gente pensa nisso, né? Então, Barra do Piraí, os rios, a ferrovia, a possibilidade de permanência dessa população liberta por causa da ferrovia, por causa desse desenvolvimento que estava acontecendo aqui, tanto industrial quanto comercial, a presença do jongo na cidade. E o jongo hoje? Hoje, o jongo hoje está num movimento muito integrado. A gente está saindo, né, porque a gente viveu aí, e aí a gente vai entrar nesses assuntos, né? A gente viveu aí com o governo Lula um crescimento muito grande dessas políticas culturais. Foi dentro do Lula que deu o 10639, por exemplo. Que o jongo foi reconhecido como patrimônio, que as políticas de salvaguarda do patrimônio material aconteceram. E aí a gente teve um governo Bolsonaro no meio disso que deu uma travada na história, né? E aí que eu acho que nem sei se vocês devem colocar essa parte. Não, pode falar, você é entrevistada, não tem problema nenhum. E que agora isso está voltando de alguma maneira, né? Esses movimentos, essas organizações. Porque, e aí acho que isso é importante, o jongo continua acontecendo porque os jongueiros continuam fazendo jongo. É sobre isso. Isso é a essência, né? Exatamente. Enquanto houver humano, haverá humanidade. Acabou, né? Os jongueiros continuam fazendo jongo. Hoje eles estão muito mais articulados. O jongo de Pinheiral, por exemplo, está num movimento da construção do Museu do Jongo aqui na nossa região. A Fatinha, que é uma liderança muito importante, tem um trabalho dentro das escolas muito importante. O Cosme aqui em Barra do Piraí também. Na Lei Paulo Gustavo, alguns projetos sobre jongo foram contemplados. Aqui em Barra eu conheci 3 jongueiros. Eu conheci o Cosme, claro, Sim, uma pessoa sensacional, eu gosto muito dele. Ele faz parte do Conselho Municipal de Políticas Culturais comigo lá, eu também faço parte. E aí eu conheci a Ionice, que ela faz o jongo de quintal, lá em Dorândia. E é uma coisa super simples também, tem o Alessandro, tem o pessoal, eles se reúnem, fazem lá do jeitinho deles. E eu conheci também o Duda, que faz o jongo mirim.
Ah, sim. Com as Lá criancinhas, da escola né? do Lago Azul, que saiu Com a escola do Lago Azul, Cortina e Cerqueira, Foi que até super tem um importante, trabalho com a também, tá lá no seu Alessandra. artigo, o Sim, trabalho deles que sim, eles fizeram, né? Isso. Que foi um movimento de um grupo de jongo criado dentro da escola. É o começo de uma transformação. Mas a gente sabe que é o quê? É um projeto. Não é um projeto de rede, não é uma ação conjunta, né? Mas esse projeto do Jongo Mirim, ele é muito importante. Ele é muito piloto, assim, né? Para a gente pensar que um jongo dentro da escola pode transformar a vida, pode transformar a identidade das crianças, principalmente isso, né? Da criança que se olha e que não se reconhece na boneca Barbie. Poxa, eu vivi muito esse período assim, né? No início dos anos 2000 tinha essa parada da gente ter que parecer europeu, americano, ter que parecer branco, né, no sentido geral. Sim. A gente como pessoa preta, né, você não podia ter o cabelo encaracolado, você não podia ter Não é nem que você não podia, você queria ser aceito. Para ser aceito, você queria estar nesse padrão que era o mais aceito. É sobre o pertencer, né? Pertencer, o pertencimento, né? O ato de pertencimento. Eu quero estar pertencente, então eu tenho que me modificar para pertencer. E hoje, principalmente nesses últimos anos, né, a gente vê que existe esse movimento do resgate à cultura tradicional própria, né? Tipo, eu aceitar que o meu cabelo é crespo e ser feliz assim. Sim. Eu aceitar das minhas vestimentas, dos meus batuques. E amar e falar assim, eu sou macumbeiro, eu sou dessa religião, eu faço isso que antigamente, né? Falando coisas de 15 anos atrás, quando eu era adolescente, isso era, nossa, você falava uma coisa assim. Mas isso é o movimento, é a luta do movimento negro, né? Eu acho que é a marca da identidade, é a busca por esses espaços. O jongo tem muito a ver com isso. Quando a gente para pensar nessas resistências todas que acontecem desde antes da abolição, né? Porque continuar fazendo é manter resistência, é manter o meu lugar de cultura, o meu lugar de fala, né? Assim, o meu dizendo deles, sim, né? Claro, representando. Representando. Então, eu acho que o jongo em Barra do Piraí, ele tem um papel muito importante para a gente olhar para a nossa história por esse caminho, né? Por esse viés, desse lugar. E é lindo que o jongo, como eu estava falando das pessoas aqui, né? O jongo está vivo, né? E quando eu comecei a ouvir falar do negócio de jongo, parecia uma coisa do passado, mas ele está vivo, ele é uma manifestação cultural ativa, como a Folia de Reis, que é muito importante na nossa cidade. E ele tem as suas bandeiras atuais. Né? Ele não está fazendo porque ele fazia no passado, ele está fazendo porque hoje é importante para ele. Eu acho que isso a gente não está encenando o passado. Porque tem um pouco isso, né, nessas coisas, nessa questão das visitações das fazendas. Meio que uma encenação que até tem vários problemas e isso já é proibido mesmo. Mas quando você traz um jongo, você tem que ser, são pessoas de hoje, que estão fazendo hoje, porque a identidade delas é o jongo. Não é porque elas estão mostrando como era lá, não, é porque elas fazem hoje. Não é porque foi, é porque porque são. Continua, né? Mudou, transformou sim, mas continua. Acho que isso é muito Tem um outro livro aqui que você trouxe também, livro, da sim. Célia. Queria que você falasse um pouco desse livro. Pessoal, eu vou dizer para você, quando ela trouxe esse livro, até quase que eu pulei da cadeira. Porque eu vi esse livro no Gervásio Alves Pereira, eu estudei esse livro no Gervásio Alves Pereira. E a Célia Biarrotti, né? Biarrotti, Biarrotti. Pode falar um pouquinho? O que esse livro traz? Esse livro ele é da década de 90. E ele foi um livro feito, ele chamou Pequeno Cidadão Conhecendo Barra do Piraí, para ser usado nas escolas. E a Célia Muniz, uma historiadora, a Bia Roth, uma pedagoga, eu não tenho certeza se a Bia é pedagoga, mas eu lembro que ela era uma professora dos anos iniciais, assim, né, do ensino fundamental, que contribuiu para a Célia para adaptar a linguagem. Para chegar nas crianças, né? Nas crianças. Só que a Célia é uma pesquisadora muito importante aqui de Barra do Piraí, a Célia Muniz, que tem a dissertação dela de mestrado sobre vassouras, e eu acho que ela não chegou a concluir a tese de doutorado, eu não lembro, olha, a minha cabeça já não está Tudo bem. tão funcionando na sexta-feira, né, Pode deixar com os comentários. Eles falam assim, professora, sexta-feira a gente tem licença poética, né? Eu falo, tem que ser na licença poética, porque, enfim. Mas a Célia,
Eu acho que ela chegou a concluir o doutorado dela, sim, mas logo depois ela veio falecer. E ela traz nesse livro, diferente do livro do Gilson, que é mais sobre memórias, uma pesquisa histórica muito interessante, numa linguagem muito acessível. Então esse livro, ele é muito bacana para quem quer ter uma visão rápida e geral sobre a história de Barra do Piraí, porque ela fala tanto da Barra do Piraí de hoje, que era do hoje dela, que é lá na década de 90, que já é bem diferente do nosso hoje. Quase 30 anos já. Exatamente. E ela fala desde antes, ela fala dos indígenas que estavam aqui, que eram chamados coroados, né, por causa do formato do cabelo. E aí a gente tem lá em Valença, a gente sabe, tem o Clube dos Coroados, né? Então, essa pesquisa sobre os indígenas é uma pesquisa também que está acontecendo, os indígenas dessa região. E aí ela fala do primeiro sítio Barra do Piraí, essa primeira propriedade, que era do mesmo dono da Fazenda São João da Prosperidade. Que é o Antônio Gonçalves de Moraes, né, o capitão Mata-Gente. Exatamente, que é a primeira fazenda colocada ali, nesse lugar que vai começar a ser povoado. Quem está assistindo o podcast sabe do personagem, que a gente já falou dele várias vezes. Então. É impossível falar da história de Barra do Piraí sem falar dele. Exatamente. E aí que marca o quê? O início desse povoado ali, nessa região de São Benedito, né, que a gente fala hoje de São Benedito. Uma outra pesquisa que eu fiz sobre a história de Barra do Piraí, que também foi muito bacana para conhecer essa Barra do Piraí do passado, foi sobre o José Simões, que é um fotógrafo, que foi pai do Pedrinho Simões. O José Simões também fotografou muito essa Barra do Piraí do século XX. Né? A construção da Barra de Santa Cecília, tudo isso. Então, novamente a gente chega a esse ponto, que a gente precisa organizar de alguma maneira, né? Para as pessoas olharem, entenderem que, a minha cidade, ela tem história, ela era assim. Eu fiz um trabalho esse ano com os alunos, porque a gente está vivendo uma grande reforma urbana. As nossas praças estão mudando, tem toda essa proposta de mudança aí, com essa obra da MRS, Sim. que a gente vai ver outra Barra do Piraí. Isso. A gente está passando por uma grande reforma urbana, que já aconteceram outras. Né? Então, quando a gente para olhar como a cidade era, os cinemas que existiam, né? Como é que era a praça, como é que eram os ônibus, a gente consegue pensar... Tinha um lago, né, na praça. Um lago na praça, o lago da praça, depois um parquinho na praça que não tem mais. E aí todo mundo fala, nossa, mas a cidade era tão bonita, porque foi um crescimento meio desordenado ali do centro a partir do comércio, né? Mas olhar como é, dá pra gente a condição de se entender nesse movimento da história. Onde está minha família? Qual é a história do meu bairro? Né? Por que meu avô, minha avó, por que os meus pais moram aqui? Às vezes a pessoa tem um sobrenome, né? E aí ela não sabe que o sobrenome dela, muitos anos atrás, era uma pessoa que era importante na cidade, que fez uma diferença. E aí eu acho que falar do livro da Célia é sempre importante, porque assim como o livro do Gilson, assim como o livro do Amaral Barcelos, assim como o livro do Ovidio Melo, eles trazem pra gente esses fragmentos, né? Acho que a história a gente vai fazendo isso, a gente vai juntando uma coisa na outra, vai entendendo, vai pensando. As novas pesquisas saem de novas perguntas, novas questões. Para mim a questão era essa, como assim? Como eu vivo numa cidade e não conheço o que tem nela? Aonde o jongo estava que eu não vi? Né? Por que o jongo existe e não parou de acontecer? E foi essa ideia do patrimônio familiar do jongo. E as novas pesquisas elas vão surgindo disso, né? Da gente se fazer pergunta, quem foi essa pessoa? Por que tem um busto dela aqui? Que importância que ela tem? Por que esse livro foi editado lá na década de 90? E assim a gente vai reconstruindo coisas, entendendo, trazendo o nosso olhar, a nossa visão, se abrindo para as críticas em relação a isso. E sem esquecer sempre do contexto, mas né? Construindo conhecimento, exatamente. A gente tem que pensar sempre no tempo e no espaço. A nossa visão ela vai estar sempre marcada por isso. O Balgratz ele estava marcado ali no tempo dele, de achar que tem que marcar esse jongo aqui, ou mostrar isso, mostrar que Barra do Piraí tem cultura africana, tem tradição africana, essa cidade que junta povos diferentes, não pensando tão politicamente, mas marcando uma posição interessante também para aquele tempo ali. Né? Então eu acho que é assim que a gente vai evoluindo como sociedade. Também, marcando né, os nossos conhecimentos. E aqui, mais um livro que você trouxe pra gente. Esse aqui também é super interessante, porque tava falando, quando a gente marcou a nossa entrevista, a Luana, eu falei, eu vou ler sua dissertação toda, tá? Ela ficou com pena de mim. Lê o artigo, que tá mais resumido, né? Sim. Mas aí esse artigo está nesse livro. Isso é uma Fala coletânea, um pouco mais do livro uma coletânea feita pela UF, né? Foi publicada pela EDUF. Que chama Cultura Negra e traz sobre festas, patrimônios negros. E aí eu fui convidada para publicar um artigo
E aí é esse artigo da minha dissertação que está disponível. Esse livro está disponível em PDF no site da UF. Então quem quiser começar... Gratuitamente, só? Só. Se duvidar, a gente... Porque ele esgotou muito rápido. Ah. São 2 volumes. Um sobre festas e o outro... Olha lá, na minha cabeça. Enfim, mas são 2 volumes da coletânea Cultura Negra. E ele está disponível para baixar em PDF na internet. Poxa, pelo se site duvidar, da UF. então você passa o PDF para a gente coloca lá no linkzinho eu posso para tentar acesso. colocar. Ele estava meio fora do ar esses dias, porque eu tentei colocar, mas ele está disponível para baixar PDF. Não, que a gente puder levar aqui. Isso. Esse é o nosso objetivo aqui, Sim. que é trazer essas memórias, resgatar esses pequenos pontos da nossa história. E então, Luana, encaminhando aqui para a gente encerrar a nossa conversa, que foi uma conversa assim muito esclarecedora. A gente está aqui há um tempão, mas assim, para mim, eu absorvi muito conhecimento. Tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente também deve ter aprendido bastante. Se você tem redes sociais, você trabalha com redes sociais, você tem as minhas redes sociais, eu não sou uma pessoa muito das redes sociais, assim, não tenho uma página que... Quem me procurar eu vou aceitar, mas eu não sou... A minha produção hoje muito está dentro da escola. Então hoje eu sou professora da Escola SESI, em Barra do Piraí. E nos projetos de pesquisa que eu trabalho, que aí saem os artigos, né? Às vezes as pessoas me procuram e aí eu vou ter todo o prazer de falar com quem tiver interesse, que precisar de algum artigo, que precisar de alguma indicação, né? Pode me procurar lá nas redes sociais que eu vou estar lá, mas não é uma página de um perfil toda hora profissional, postando, né? Não é isso. Eu sou mãe de 2 crianças pequenas, né? Então hoje a minha vida é muito a escola, o trabalho, sem ter eu ainda não tenho esse tempo, mas eu vou ter todo o prazer de esclarecer, de responder. Ótimo. Então a gente deixa aqui as suas redes sociais, depois você passa pra gente, a gente deixa aqui. Assim. E se vocês tiverem mais dúvida, por favor, não enche o saco da Luana. Não, que isso. Mas entre em contato, mas a gente também vai deixar os links do artigo que você enviou. Eu posso deixar o link do artigo, eu posso deixar o link desse filme que chama Jongos, Calangos e Folias. Ótimo! Porque tem uma parte dele filmada em Barra do Piraí. Eu acho que ele também marca vários movimentos diferentes e ele traz informações muito, muito relevantes para os moradores da cidade que não conhecem essas práticas culturais. Luana, muito obrigado. Nada, eu estou muito agradecido. Eu espero que eu tenha contemplado aí vocês, porque eu acho que eu falei de um monte de coisa diferente. Uma hora de entrevista, não gente. Sei se o Bruno está o Thiago está cansado. O Thiago está desmanchando. Está desmanchando, não aguenta mais. Muito obrigado a você que assistiu a gente até agora. Esse é um projeto feito graças a Paulo Gustavo. A gente estava falando de política, né? Sim. O movimento, né, do Lula, depois veio a estagnação com a direita, mas aí estamos retomando e graças a essa retomada nós temos o Ministério da Cultura que possibilitou para a gente, olha, isso não teria acontecido se a gente não tivesse no Ministério da Cultura, que pensou que bom, tem uma bolada de dinheiro aqui que está travada graças à pandemia, precisamos distribuir esse dinheiro em projetos na mão do fazedor de cultura e não na prefeitura municipal para eles darem um show exacerbado. Então, exatamente. isso que está acontecendo por causa dessa preocupação política. Então, como que a cultura e a política, elas andam de mãos dadas? E a economia, né? Porque isso aqui gera uma economia criativa, né? A gente está recebendo, eu estou recebendo para estar trabalhando aqui, o Thales está recebendo para fazer o trabalho dele. Então, assim, está todo mundo fazendo parte desse movimento e é um dinheiro muito bem gasto, porque olha só o que está culminando de um dinheiro que estava preso lá no Ministério e que através da ideia de uma política pública que atingisse o fazedor de cultura, nós estamos conseguindo disseminar o conhecimento da nossa própria história. Então, agradecer aqui ao Ministério da Cultura do nosso país, do nosso Brasilzão de meu Deus. Agradecer também à Secretaria de Turismo e Cultura de Barra do Piraí por ter possibilitado, através de edital, a contemplação, né, nos fazedores de cultura, inclusive nós aqui, para esse projeto que é um projeto audiovisual que a gente está vendo aqui. A gente não sabia da importância dele até a gente estar aqui sentado e vendo essas histórias acontecendo, esses relatos acontecerem. Então aqui fica o meu agradecimento. Tem mais episódios chegando por aí, então fiquem ligados, sigam as nossas páginas, aqui inscrevam no canal e também nas nossas redes sociais. Mais uma vez, obrigado. Obrigada, Lucas. A gente queria também agradecer ao pessoal aqui do Stone Garden que deixou
esse paraíso, isso aqui. Eu, quando eu cheguei aqui, eu fiquei com dúvidas de onde que eu ia gravar, de onde que a gente ia colocar as câmeras, porque tudo isso aqui é muito lindo. Então vou deixar as redes sociais do Stone Garden. Muito obrigado, Thiago, por ter disponibilizado esse lugar maravilhoso pra gente. E ficamos por aqui, até uma próxima jornada com mais histórias da nossa maravilhosa cidade de Barra do Piraí.